Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia Sagrada, Sã Doutrina Equilibrada. Antes de começar este vídeo, eu peço que você deixe o seu gostei, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e deixe a sua sugestão de vídeo também. Não quero te induzir ao erro, mas você acha mesmo que o seu corpo afeta o Criador de alguma maneira? É sobre isso que irei tratar neste vídeo. Deus é santo, é isso que a Bíblia diz. Nós temos aí alguns versículos como exemplo, como base sólida para a argumentação, que são as seguintes: Levítico capítulo 19, versículo 2, capítulo 11, versículo 44 e Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E ainda 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Esses são os versículos que eu separei aqui para dar base à minha argumentação. Deus é santo. A Bíblia deixa isso bem claro e é isso que nós vemos. Sobre a santidade de Deus, nós não temos dúvida, porque a Bíblia já diz isto: Deus é santo. Mas o debate não, né? Mas a questão de dúvida, a dúvida no caso, é a seguinte: vamos supor, se, por exemplo, eu não estou falando aqui sobre pessoas que andam com pouca roupa, nuas, né? E eu não estou tratando aqui sobre pessoas que vivem segundo o sistema mundano. Eu estou falando aqui sobre pessoas que se dizem cristãs. São essas pessoas que eu estou falando, resumindo, a igreja, né, no caso. Se nós temos um Deus como Deus santo, como a Bíblia diz que ele é santo, então como o cristão ele vai andar como o mundo anda? Isso não tem como, não existe, né? A pessoa estar num reino, mas andar conforme o outro reino. Luz e trevas. E o próprio Jesus ele disse que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então, o que eu quero argumentar aqui com o irmão, com a irmã que está me ouvindo, é o seguinte: por exemplo, tem pessoas que dizem que são da sã doutrina, que são aqueles conservadores antigos, né? Cristãos conservadores antigos que prezam pelos usos e costumes e por aí vai. E o que acontece? Esses irmãos aqui na plataforma do YouTube, eles ensinam que a pessoa tem que andar vestida até mesmo dentro de casa. Ou seja, se a irmã que é cristã, o irmão tem que andar de calça na rua, a irmã tem que andar de saia na rua. E eu não quero nem falar aqui sobre a questão da quantidade de pano, né, que a irmã tem que usar ou que o irmão tem que usar. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando o seguinte: é que esses irmãos eles dizem que tem que ficar de calça em casa, tanto o homem quanto a mulher. Eu estou falando aqui agora, a partir desse momento, sobre a questão do pudor e modéstia, né? É isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre pudor e modéstia. Foi até o próprio apóstolo Paulo que mencionou, né? Falou sobre o pudor e modéstia, até porque existia, né, o costume da época dele. Então, o mundo tinha um costume, aí o que ele fez? Ele pegou e usou o princípio do pudor e modéstia, porque ele sabia que variava, né? O costume de cultura, de povos para povos, cultura para cultura. Então ele usou o pudor e modéstia para equilibrar. Equilibrar essa questão aí de ter bons modos, né? Ter decência, ter pudor. Isso para a igreja. Ou seja, se um homem e uma mulher cristã ou um cristão, por exemplo, um casal vive junto, são casados. Se eles decidem no seu particular, na sua intimidade, eles ficar sem roupa, nus, durante o dia, dentro de casa,
Isso se eles não têm filhos, aí é um outro assunto. Se eles não têm filhos, se eles são casados e se eles vivem em casa, né? Se eles estão em casa e eles querem ficar sem roupa, aí surge o debate. Isso é certo ou é errado? Isso fere a Deus ou não fere a Deus? Primeiro, a gente tem que ter a noção de que Deus é um espírito. Deus, ele não é de carne e osso, ele não sente desejo ou atração pelo ser humano. Claro que não. A gente deve pegar como exemplo o jardim que Deus fez, né? Deus criou o jardim. E aí o que acontece? Ele colocou lá ele criou o homem do pó da terra e todo mundo sabe que havia um casal ali. Esse casal não havia pecado ainda. Então esse casal eles andavam nus. Então por aí a gente vê que Deus é santo e que a nudez do casal não fere em nada a Deus, não fere de jeito nenhum. Você acha que quando Deus olha para você, ele olha a sua veste mesmo? Você tem certeza disso? Ele olha para você como você é realmente. Deus não vê a aparência. Isso é fato, é real. A gente logo lembra daquela passagem de Samuel, né? Que Deus não olha para a aparência. Deus falou com o profeta, de que ele não olhava para a aparência. Então, quando Deus olha para mim, olha para você, ele não olha as roupas, ele olha para dentro de você, para dentro de mim. Então, quando o casal está ali dentro de casa, se o homem estiver com camisa ou sem camisa, se a mulher estiver com roupas ou sem roupa, o casal que é casado realmente, né, que está certinho ali diante de Deus, quando Deus olha para esse casal, Deus não vê nada além do que o que é ali o casal. Deus vê a intenção do coração, Deus vê tudo isso aí que a gente já sabe. Mas afirmar que dentro de casa tem que permanecer vestido, porque Deus quer olhar a sua santidade dentro de casa, porque você tem que estar com a roupa ali, como se Deus estivesse olhando apenas para os panos que a pessoa está usando. Isso aí está completamente errado e equivocado até demais. Então vamos usar esse argumento. Lá no jardim, no Éden, quando Deus olhava para Adão, quando Deus olhava para Eva, o que ele via? Ele via apenas Adão e Eva desnudos. Eles não usavam roupas. E outro detalhe, né? O pecado não havia entrado. E outro detalhe, tanto Adão quanto Eva eram casados. Eles eram um casal. E Deus havia casado eles. Então, quando Deus olhava para esse casal, ele não via nada, né? Ele não disse para Adão: Adão, faça roupas porque eu não posso te ver nu, né? Tanto você quanto a sua esposa. Deus não afirmou nada disso, não falou nada disso. Então esse é um equívoco terrível. As pessoas têm que saber diferenciar uma coisa da outra. Pode um cristão andar seminu na rua? Pode uma mulher cristã ir para a praia ficar seminua? É óbvio que não. Agora, na intimidade ali, por exemplo, se um homem solteiro, ele vive sozinho dentro da sua casa, se ele resolver ficar sem camisa, você acha mesmo que ele vai ferir a santidade de Deus de algum modo? Outra coisa, né, que eu quero aqui deixar bem claro, isso vai da intimidade de cada um com Deus. Se Deus falou para o irmão A, B, C, D que é errado, ele vai obedecer a Deus. Ele vai passar a usar camisa. Agora, se o irmão ele não foi chamado a atenção por Deus, então ele continue do jeito que está. Agora, cada um tem a sua intimidade com Deus. Agora, falando de Bíblia, eu estou falando da Bíblia. Eu não estou aqui dizendo que eu tive um sonho, que Deus me revelou, que eu tive uma visão.
Não, nada disso. O que eu estou falando aqui é sobre o que a Bíblia diz em relação a isso. Então, se você vê que é errado você ficar sem camisa em casa, coloque a camisa. Agora, se Deus falou contigo, coloque a camisa, você vai colocar a camisa. Agora, falando da Bíblia, sobre o que a Bíblia diz sobre isso, né, no caso, a Bíblia não afirma nada de que Deus vai te olhar e vai se sentir incomodado porque Ele viu que você está sem camisa dentro de casa ou que você está dormindo nu com a sua esposa. Isso é completamente errado e equivocado. Se um casal decide dormir nus e eles são casados, isso aí não fere em nada a Deus. A gente tem que ter essa noção. Deus é Deus. E o homem é homem. Quando o homem olha para um para o outro, é óbvio que eles vão ter malícia. É óbvio, porque eles foram afetados pelo pecado. E Deus não tem pecado. Deus é santo. É a Bíblia que está dizendo. E um outro detalhe interessante é que quando houver o arrebatamento, vocês acham que as roupas vão junto? É óbvio que não. As roupas não vão junto no arrebatamento. Então, é daí que começa a cair por terra esses argumentos falhos, que é uma falha terrível, sem Bíblia, né? De que a pessoa tem que estar ali até na sua intimidade, ali vestida do pescoço para baixo. Quando houver o arrebatamento, essas roupas ficarão para trás, não tem jeito. Por exemplo, a pessoa está morando sozinha porque é solteiro, porque é solteira, ou, por exemplo, o homem está sem camisa, a mulher está sem a roupa, e porque está deitada, está dormindo, ou está em casa à vontade, ou não teve tempo de colocar roupa, sei lá, ou está com pressa, não sei. E quando houver o arrebatamento, vocês acham que Deus vai esperar a pessoa colocar a roupa para poder ser arrebatada? É óbvio que não. Agora, para dar como encerrado esse assunto, eu não estou aqui afirmando que a pessoa tem que ficar nua dentro de casa 24 horas, que a pessoa tem que se manter vestida para ser salva. Não estou afirmando nada disso aqui. Como eu disse, cada um tem a sua intimidade com Deus. Agora, falando biblicamente, não podemos afirmar que se você não estiver de roupa, né, vestido dentro de casa, você não será salvo. Não tem como afirmar isso, até porque a Bíblia não afirma isso. Então, você tem que ter uma noção. Outra coisa, já vi no YouTube, ouvi, né, no caso, áudios de irmãos dizendo que os anjos viram as costas quando o casal lá está tendo a relação lá, e que até mesmo se a mulher ou o homem estiver com pouca roupa dentro de casa, os anjos viram as costas, os anjos saem. Isso aí é falácia. Até porque, eu já repito novamente, a Bíblia não afirma nada disto. Outra coisa, os anjos são seres celestiais. Os anjos nunca vão sentir atração por homem ou por mulher. Isso aí não tem cabimento.